Espero que dê tudo certo. A gente está com uns probleminhas aí de velocidade, né? Não era para estar. Né? Bom, de qualquer forma, vamos lá para a nossa aula. Vamos discutir nosso assunto de hoje. Tá? O assunto de hoje, meus caros, é JavaScript, jQuery. A partir da aula de hoje, a gente começa a trabalhar diretamente com a nossa aplicação, né? Inclusive a aplicação do trabalho. A partir de hoje, tudo que a gente começar a trabalhar aqui, tudo que a gente começar a mexer, vai ser voltado para o trabalho. Né? Vocês lembram o que é o trabalho de vocês? Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui o DocX aqui. Olha lá, ó. Criar uma aplicação cliente HTML e CSS usando Bootstrap e JavaScript. Bootstrap é o assunto da próxima aula, tá? O JavaScript a gente vai usar o jQuery para consumo de uma REST API. Então, a partir dessa aula, a gente começa a construir o que vai ser o trabalho de vocês, tá? Lembrando, nós já temos a prova marcada, né? Nossa prova está marcada para dia... Deixa eu confirmar aqui. IBM. Nossa prova está marcada para o dia 8/10. Então, olha só, de acordo com o calendário, a gente tem a aula de hoje para falar sobre jQuery, a próxima aula, dia 1º de outubro, para falar sobre Bootstrap, né? E aí, em seguida, já vem a data da prova, que é a data de entrega desse trabalho. Tá? Então, essa aula e a próxima aula, elas são fundamentais, tá? Para que nós possamos construir a aplicação, né? Então, por sorte, a aula está gravada, quem quiser estudar, fique à vontade. Tudo que eu fizer aqui é altamente inerente ao que a gente vai usar, né? Então, eu vou começar a construir aqui, por exemplo, a página HTML, o JavaScript, que vai consumir a REST API, né? Inclusive, nós já fizemos alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu olhar o meu Visual Studio aqui, olhar a nossa aplicação. Não, nós não fizemos, nós temos que fazer isso hoje. Então, nós teremos que fazer isso hoje sem falta, tá? Então, deixa eu aproveitar aqui, já pegar aqui todo o material que é necessário, tá? Só um instantinho. Tem muita coisa aberta aqui, peraí. Aqui. Pronto. Eu já vou deixar no jeito aqui tudo preparado, tudo aberto, para que a gente possa escrever a nossa aplicação, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu já vou até deixar aberto. Espera só um pouquinho, gente. Eu já vou até deixar aberto aqui o meu passo a passo, né? Eu vou usar o code para exibir meu passo a passo. Por que a gente está dando aula e o pessoal resolve conversar, hein? Justamente nessa hora. Não é verdade? Conversando. Ah, o Silas apareceu. Silas, você está com 0, Silas. Depois a gente conversa. Muito bem, vamos lá. JavaScript. O que a gente vai discutir aqui? O que a gente vai discutir aqui? Estranho. Vamos lá. Nós iremos discutir o seguinte: JavaScript, produzindo com JavaScript, adicionando JavaScript, o que é jQuery e outros frameworks existentes no mercado. A gente vai trabalhar com o jQuery só, tá? É o mais fácil, mais rápido, é aquele que a gente pode trabalhar mais facilmente, né? E pode... Deixa eu só responder isso aqui, gente.
Vamos lá? Vamos tratar do nosso assunto, né? Primeiro, o que é JavaScript? Então, JavaScript, frequentemente abreviado como JS, é uma linguagem de programação interpretada e estruturada, não é orientada a objeto, de script em alto nível com tipagem dinâmica fraca e multiparadigma. Quando ele fala tipagem dinâmica fraca, é porque ela não tem tipos, tá? JavaScript, ele define o tipo em tempo de execução. Então, você declara uma variável como simplesmente var, né? Var, minha variável, recebe 1. Var, outra variável, recebe uma string, entre aspas, meu texto. Algo assim. Então, quando fala tipagem dinâmica fraca, quer dizer que a tipagem ocorre em tempo de execução, tá? E multiparadigma. Protótipos orientado a objetos, imperativo e funcional. Esse orientado a objeto é por causa dos objetos que ela trabalha dinamicamente, mas ela não tem criação de classe, ela não cria classe, ela só cria o objeto propriamente dito em tempo de execução, certo? Juntamente com HTML e CSS, JavaScript é uma das 3 principais tecnologias da www. JavaScript permite páginas da web interativas e, portanto, é uma parte essencial dos aplicativos web. A grande maioria dos sites usa e todos os principais navegadores têm um mecanismo JavaScript dedicado para executá-lo. Hoje é considerada hoje uma parte essencial do HTML5 combinado com o Bootstrap, né? Os vários sabores ou os vários frameworks ou bibliotecas que nós temos hoje são essenciais para boa navegação e para a criação de aplicações responsivas, vamos dizer assim, tá? Sem o JavaScript, praticamente se torna impossível você criar uma aplicação inteligente e suficientemente prática que você possa utilizar na web no lugar, por exemplo, de aplicações desktop. Tá? Não existe forma de fazer isso sem JavaScript. Tem que ter o JavaScript. Ele é um mal necessário. Como assim? É atualmente a principal linguagem de programação client-side em navegadores web. É também bastante utilizada do lado do servidor, através de ambientes como Node.js. Node.js, diga-se de passagem, é uma excelente fonte, né, de utilização do JavaScript, tá? Do lado servidor, porque geralmente JavaScript trabalha exclusivamente com o modelo cliente, apenas do lado cliente, tá? O Node.js levou isso para o lado servidor, utilizando também algo bastante interessante como orientação a objeto, tá? Como uma linguagem multiparadigma, o JavaScript suporta estilos de programação orientados a eventos, funcionais e imperativos, incluindo orientação a objeto e prototype-based, apresentando recursos como fechamentos, closures, abre e fecha, né, begin end e tal, e funções de alta ordem, comumente indisponíveis em linguagens populares como Java e C++. Coisas que o JavaScript faz, as outras linguagens tentam imitar. Hoje, o Java e o C# chegam o mais próximo possível disso. Tá? Possui APIs para trabalhar com texto, matrizes, datas, expressões regulares e o DOM, que é a parte da página, né? O controle da página no navegador. Mas a linguagem em si não inclui nenhuma entrada e saída. Você não consegue imprimir por JavaScript ou você não consegue ler arquivos por JavaScript. Não, JavaScript não faz isso. Como instalações de rede, armazenamento ou gráficos, contando com isso no ambiente host em que está embutido. Quer dizer, não é o JavaScript que lê arquivo, não. É o ambiente onde ele está que lê os arquivos. A exceção disso é o Node.js, mas do lado do servidor. Tá bom? Continuando. Foi originalmente implementada como parte dos navegadores web para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e interagissem com os usuários sem a necessidade desse script passar pelo servidor, controlando o navegador, realizando comunicação assíncrona. Lembra que eu expliquei a diferença do síncrono e assíncrono? E alterando o conteúdo do documento exibido, sem a necessidade de voltar no servidor. Olha que legal. Porém, os mecanismos JavaScript agora estão incorporados em muitos outros tipos de software host, ou software hospedados, né? Incluindo servidores em servidores de banco de dados,
da web e programas que não são da web, como processadores de texto e PDF. E em tempo de execução, ambientes que disponibilizam JavaScript para escrever aplicativos móveis e de desktop, incluindo widgets de área de trabalho. O exemplo mais famoso disso, do uso do JavaScript em área de trabalho, é usado pelo Linux. Tá? Nós temos algumas interfaces gráficas do Linux que utilizam JavaScript para renderizar. Então, para renderizar mecanismos, ferramentas, utilitários e tal. E isso é uma margem muito boa, muito interessante também, porque possibilita que, provavelmente, o ambiente gráfico dê suporte diretamente a coisas da internet, através de JavaScript. Isso é muito legal. É um precedente interessante, tá? Porém, perigoso, tem que tomar cuidado. Os termos Vanilla JavaScript e Vanilla JS se referem ao JavaScript não estendido por qualquer estrutura ou biblioteca adicional. Scripts escritos em Vanilla JS são código JavaScript simples. Em outras palavras, quando ele fala Vanilla, quer dizer que é puro, quer dizer que é somente JavaScript, não usa mais nada. Hoje é muito difícil, mas ainda tem. Tá? Ainda tem alguns lugares que usam. Embora existam semelhanças entre JavaScript e Java, incluindo o nome da linguagem, a sintaxe e as respectivas bibliotecas padrão, as duas linguagens são distintas e diferem muito no design. JavaScript foi influenciado por linguagens de programação como Self e Scheme. Em outras palavras, o Java ele nasceu como uma linguagem de programação para o back-end. Dá para usar no front-end? Dá, mas a grande utilização dele é no back-end, assim como o C Sharp. O C Sharp também nasceu como linguagem de programação back-end. Para o front-end, a gente tem esse cara e a gente tinha também o VBScript, mas o VBScript perdeu espaço para o JavaScript em função da utilização. O VBScript era muito ruim, era muito perigoso também. Tá? Dava para escrever muita coisa danosa em VBScript. JavaScript tem uma série de vantagens que faz com que ele seja a melhor escolha entre seus competidores, especialmente em certos tipos de usos e casos. Abaixo estão apenas alguns dos benefícios de usar a linguagem JS. Você não precisa de um compilador, porque os navegadores de internet o interpretam como HTML. Ele interpreta junto com o HTML, vai incorporado ao HTML. Então, o navegador interpreta tudo de uma vez. Você não precisa de compilador, nem tem compilador. Tá? É mais fácil de aprender do que outras linguagens de programação. Realmente é muito simples aprender JavaScript. Depois que você pega o jeito, no começo é meio enroladinho, mas depois que você pega o jeito, se torna muito fácil de aprender. Rapidinho você está produzindo código. Vocês vão ver hoje. Erros são bem mais fáceis de localizar, mais ou menos. Você tem que saber usar as ferramentas de debug para localizar. E por conta disso, de serem corrigidos. Isso é verdade. E ele pode ser designado a certos elementos de páginas de internet ou eventos específicos, né? Como cliques e rolagens de mouse personalizados. Eu clique de um botão, eu passei o mouse por cima de determinado controle, ele lança uma mensagem, executa uma tarefa, coisas assim. É totalmente compatível com várias plataformas e navegadores, 100%. Você pode validar entradas e reduzir a necessidade de verificações manuais de dados. Ele faz com que os sites sejam bem mais interativos e segurem a atenção dos visitantes por mais tempo, característica que define a experiência do usuário, a UX. Lembra? Experiência do usuário? Já falamos sobre isso. Ele é mais rápido e mais leve do que outras linguagens de programação. Muito mais rápido e muito mais leve. Tá? As fraquezas. Todas as linguagens de programação têm suas fraquezas. Aquela que falar que não tem, está mentindo. Com JavaScript não é diferente. Parte do problema é que, quando uma linguagem de programação se torna tão popular como o JS, existe um incentivo extra para hackers e outros tipos de usuários tóxicos trabalhem em função de achar brechas de segurança. Assim, algumas das fraquezas do JS são: vulnerável a brechas de segurança. Várias. Todos os frameworks têm problema com isso. Todos, sem exceção. Nem sempre tem suporte. Pode ser usado para executar códigos maliciosos no computador do usuário. Facilmente. Nem sempre tem suporte a diferentes navegadores e dispositivos. Hoje em dia, praticamente todo mundo dá suporte a isso por causa do Chrome.
né? Os textos de código em JS costumam ser bem grandes. Isso é verdade. Isso é verdade. JavaScript Vanilla, script feito puro JavaScript, é enorme. As coisas que ele faz são enormes, tá? É muito grande. Quando você usa um framework, a tendência é diminuir bastante. Vocês vão ver com o jQuery hoje. Pode ser renderizado diferentemente em vários dispositivos, o que pode ocasionar inconsistências. Exige um pouco mais de cuidado do programador no que diz respeito a ele, tá? Tem que ter esse cuidado. Vamos em frente. Produzindo com JavaScript. O JavaScript foi criado como linguagem de programação client-side no início dos anos 2000. A empresa Google, que é hoje o carro-chefe dessas tecnologias de internet, né, resolveu adotar essa linguagem para desenvolver algumas de suas aplicações, como, por exemplo, o Gmail, que foi feito em JavaScript lá no começo. Mas existiam problemas. Os interpretadores de JS que os navegadores possuíam na época eram muito lentos. Isso eu estou falando do começo dos anos 2000. Tá? Para resolver essa situação, a companhia desenvolveu o Engine V8, uma engine de JavaScript open source que veio como padrão do navegador Google Chrome. E por ser open source e ter um alto desempenho, em pouco tempo foi adotada pelo mercado. É utilizada até hoje. Tá? É uma das melhores engines JS que existem. Até mesmo a própria Microsoft usa. O Node. Graças ao Engine V8 e às novas proporções que o JS tomou, foram desenvolvidas diversas plataformas em cima desta linguagem. Uma das mais importantes é a Node.js, que abriu novas portas para o JavaScript, permitindo agora a criação também de aplicações server-side, abrindo um novo e imenso leque para os desenvolvedores que escreviam programas nesta linguagem. Com a plataforma Node.js, é possível criar aplicações em servidor web e linha de comando usando JS. É uma das melhores ferramentas para se trabalhar hoje em dia. Qual é o problema do Node? O problema do Node é a forma com a qual ele é hospedado. Ele trabalha com servidores que são distribuídos pelo mundo. Então, o código não está unificado num único lugar para fazer a instalação. O código está pipocado em vários lugares diferentes. Tá? O serviço que é utilizado para instalar o Node é o NPM. E o NPM ele é descentralizado. Isso é um problema para empresas que insistem em fazer a autenticação de segurança das origens que estão sendo requisitadas. Né? Eles liberam endereços para que as pessoas possam acessar esses endereços. E essa liberação ela é feita mediante um endereço de internet. E o NPM não tem um endereço, são vários. Esse é o problema. Para a parte mobile, além de aplicações web, graças ao Node.js e o ecossistema criado em torno dele, que impulsionaram ainda mais o JavaScript. Hoje em dia, também é possível criar aplicações móveis usando JS e usando frameworks como Vue.js e Ionic Framework. Por exemplo, fazendo com que o programador que domina esta linguagem é ainda mais versátil. Então, é muito mais cômodo e simples você usar um framework desse para produzir aplicações móveis. Até mesmo esse é o nosso objetivo aqui na disciplina. Nós não estamos nos prendendo a uma plataforma, não. Nós estamos observando todas e usando as principais ferramentas para desenvolver programas ou aplicativos móveis usando as tecnologias atuais que temos disponíveis. A gente não está preso a uma plataforma. Na verdade, a gente está produzindo para todas. Certo? O Ionic é um framework open source criado em cima da linguagem JavaScript, voltado para o desenvolvimento de aplicações móveis. Ele possui compatibilidade com todos os sistemas operacionais móveis, mais de 120 plugins nativos e uma interface limpa e simples para o uso do desenvolvedor. Diversas empresas já utilizaram este framework para desenvolver aplicativos, como Microsoft, McDonald's e IBM. O Ionic é famosíssimo para desenvolvimento móvel, tá? Não é tão difícil de aprender e de utilizar, mas exige bastante estudo, porque a plataforma é muito grande, tá? Usando JavaScript também é possível desenvolver aplicativos desktop muito poderosos e úteis, como aqueles do Linux que eu citei para vocês. Por ser uma linguagem muito difundida, várias empresas utilizam para programar aplicativos, tanto para uso interno quanto para uso final do mercado, usuário final. Um dos frameworks mais utilizados para esse tipo de tarefa é o Electron.js, que também é baseado em JavaScript.
O Elect.js foi criado originalmente para ser utilizado no editor de texto Atom. Eu usei bastante no Linux. É super leve, equivalente ao Notepad++, e tem algumas coisas bastante interessantes que ele faz, tá? E é uma plataforma que usa tecnologias web, HTML, CSS e JavaScript para desenvolver aplicativos desktop. Alguns exemplos de aplicações feitas utilizando o Electron é Slack, GitHub Desktop e Flow. Desses, eu já usei o Slack e uso até hoje o GitHub Desktop. Então, são excelentes ferramentas e muito bem desenvolvidas. É um pacote de aplicativo bastante interessante. Tá? Games. JavaScript também produz games. Tá? Devido ao tamanho da sua versatilidade e tamanho de conteúdo disponível para ajudar desenvolvedores, o JavaScript também é usado para vários deles desenvolver jogos completos, inclusive. Existem frameworks de JS focados em desenvolvimento de games. Olha que legal. Um dos frameworks de desenvolvimento mais utilizados para essa finalidade é o Phaser, que permite ao programador criar jogos usando JavaScript, HTML5 e CSS. Bastante interessante, tá? Beleza. Como é que eu faço para adicionar isso, professor? Geralmente, como que a gente faz? A gente simplesmente, eu vou resumir essa parte para não ficar perdendo muito tempo. A gente trabalha com os tags que são disponíveis do HTML, tá? Estes tags, deixa eu abrir o Visual Studio e mostrar para vocês. Eu vou criar uma página aqui, ó, no HTML mesmo, tá? Eu vou criar uma página HTML chamada, pode ser estados, tá? Olha lá. Muito bem. Aqui dentro, se eu quero utilizar JavaScript para escrever código, eu simplesmente defino a tag aqui no cabeçalho, tá? No ready. Eu coloco script, eu crio uma tag chamada script, tá? Nela eu defino o tipo, tá? E o tipo que eu estou usando aqui é text JavaScript. Muito bem. A partir daqui, eu já posso codificar aqui dentro, criando código JavaScript para atender a minha necessidade. Então, essa é a principal forma que a gente tem de atuar, possibilitando que você possa criar código que possa ser utilizado na sua página. A gente vai usar isso nessa página ainda, tá? Aguardem aí. Vamos um pouquinho mais para frente. Os vários sabores de JavaScript. Gente, eu vou dar uma geral, mas eu quero me focar principalmente no jQuery, tá? Então, vamos dar uma geral. Primeiro, os sabores iniciam em bibliotecas e frameworks. Biblioteca a grosso modo, né? Uma biblioteca de JavaScript é um pedaço de código reutilizável que pode servir de base para a implementação de outros códigos. É aquele, empresta sua biblioteca de JavaScript para me usar aqui para validar o CPF. Esse tipo de coisa. A ideia de utilização de uma biblioteca é a de reutilizar códigos existentes para não perder tempo escrevendo códigos que outro programador já escreveu. A gente faz muito isso, tá? Reaproveitamento. Eu uso muito reaproveitamento. Em outras palavras, é um arquivo JavaScript que contém um monte de funções. E as funções realizam alguma tarefa útil para a sua aplicação web. Acabei de citar uma que é a validação do CPF. Você consegue fazer validação de formato CPF em JavaScript. Olha que legal. Framework. Um framework de JavaScript é uma abstração que combina códigos comuns para serem reutilizados. Ele tem como principal objetivo resolver problemas recorrentes, como a abordagem genérica. Assim, o desenvolvedor pode se concentrar em resolver seus problemas ao invés de ficar reescrevendo linhas de código. Atualmente, os frameworks mais difundidos do mercado são jQuery, React, Angular e AngularJS e Vue.js. São os mais famosos. Isso não muda em nada a utilidade que outros frameworks possam trazer, ok? Só que os citados anteriormente são as opções com mais adeptos ao longo do mundo. Mas o que difere um framework de uma biblioteca? Em outras palavras, um framework é um conjunto de bibliotecas ou componentes que são usados para criar uma base para uma aplicação web, no caso do JavaScript. Então, o framework nada mais é do que um agrupamento organizado de bibliotecas para você poder utilizar no seu sistema. O jQuery nada mais é do que isso. Todos eles, jQuery, React, Angular, tanto faz. Tá? Todos eles trabalham da mesma forma. Beleza? Vamos focar no jQuery.
Conceitos. jQuery é de longe a principal biblioteca de JavaScript que existe atualmente. Nossa, ó, é pesadamente usado, tá? Pesadamente. Foi lançado em 2006 por John Resig e tem sido usado em sites em todo o mundo desde 2006. Para ter uma noção ainda melhor quanto ao seu uso, segundo algumas estimativas, mais de 50% de todos os sites ativos usam jQuery. Olha só. É verdade que o jQuery tem perdido espaço devido às grandes bibliotecas e frameworks que têm aparecido. Entenda-se. React, Angular, AngularJS, Vue.js, e aí vai. Alguns sites até apontam que seu fim está próximo, inclusive o Google decretou que ele vai acabar, o suporte dele acaba agora em dezembro, tá? Mas devido à sua altíssima demanda, ainda é uma excelente opção de aprendizado, principalmente para quem está começando na carreira. No caso de vocês, né? Por isso que a gente está começando por aqui. Quais são as vantagens que ele tem? Ele entende que nem todos os navegadores podem possuir os mesmos recursos, ou que podem ter recursos iguais, mas com nomes diferentes, permitindo uma boa compatibilidade entre os browsers. Então, o que você escreve em jQuery para determinado browser funciona para todos, praticamente. Utiliza seletores CSS para localizar elementos da estrutura de marcação HTML na página. Ó, vocês vão ver isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Possui arquitetura compatível com a instalação de plugins e demais extensões e vasta quantidade de plugins disponíveis em seu repositório. Nossa, o que não falta é plugin para jQuery, tá? Não há necessidade de construção de loops para localização de elementos. Não precisa, ele vai direto. É só saber o ID do componente HTML que você quer acessar e ele vai direto nele. Permite programação encadeada, um que chama outro, chama outro, chama outro. Possibilita criar e inserir novas funcionalidades. Excelente documentação, realmente. Nossa, o que não falta é documentação para jQuery. E ocupa pouco espaço em disco. Ele é pequenininho. Isso é muito legal. E também tem as desvantagens, né? As aplicações precisam de um servidor para criar e gerenciar sessões. É necessário outro aplicativo para fornecer os dados escritos em outra linguagem, que só trabalha no front-end. Aplicações mais complexas podem se tornar mais lentas dependendo da máquina utilizada. Se a máquina do cliente for muito ruim, cara, aí complica. O código-fonte não é tão protegido com jQuery e podem ocorrer conflitos entre scripts, dificultando a depuração em alguns casos. A tendência é misturar. Se misturar muita coisa, começa a dar pau. Tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma grande desvantagem, tá? Aqui o símbolo do jQuery, tá? E como é que a gente usa jQuery? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho a parte do uso dele aqui. Senão eu vou passar para vocês aqui na gravação mesmo. Não tem. Então eu vou voltar aqui. A gente vai falar desses frameworks no final, tá? Dos outros, né? Dos outros frameworks do jQuery. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando está trabalhando com JavaScript é conhecer o CDN. E o que é CDN, professor? Vamos dar uma pesquisada rápida no Pai dos Burros? O que é CDN? O que é... Vamos ver, ó. Aqui, ó. Vou até jogar para vocês aqui. Vão comigo aqui, ó. Aqui, o Hostinger, ele costuma ter umas definições bem legais. Vamos dar uma olhada. De acordo com o Hostinger, CDN é Content Delivery Network, ou rede de distribuição de conteúdo. É um grupo de servidores que permitem que os conteúdos da internet sejam facilmente disponíveis, com rapidez e segurança. A rede é responsável por melhorar a experiência do usuário enquanto usa os recursos dela de forma eficiente. Em outras palavras, é a possibilidade da gente apontar para outro, a partir da nossa aplicação, apontar para outro lugar aonde estão hospedadas as bibliotecas e frameworks que nós vamos usar. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu entrar aqui no W3 School, que é um dos lugares que eu mais gosto de usar aqui. Aqui. Só um minutinho. Deixa eu achar o que eu quero, que é o CDN.
CDN dele. Aqui. Aqui, achei. Olha só, eu achei lá no WPlace School, que é um dos melhores lugares que a gente tem para procurar, tá? Ele tem, ó, aqui, ele tem um curso completo de jQuery, tá? Excelente referência, tá bom? E você tem duas opções. Ou você baixa ele, ou você usa o CDN dele. Se você baixar, você vai ter que colocar ele dentro da sua aplicação para poder usar. Qual que é o mais comum? É a gente trabalhar com isso aqui, ó, com o CDN dele, tá? O CDN é simplesmente, deixa eu só copiar isso aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente configura o CDN dele lá na página? A gente simplesmente vem aqui, ó, dentro desse script, tá? Só um minutinho que está chegando alguém aqui. A gente vem aqui, ó, e adiciona o quê? Um atributo chamado src, tá? Que é o caminho aonde está o script que a gente quer usar. E aí eu coloco o endereço do jQuery na internet. Olha só. Então, como que fica a nossa construção? Ficou assim, ó, tá? Eu tenho o script definido dentro do cabeçalho, beleza? E aí, o que eu posso fazer? Professor, o que eu posso fazer com isso? Gente, muita coisa. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu abrir para vocês. Vamos dar uma olhada no Postman. Lembra do Postman? Vamos dar uma olhada nele? Olha só. Eu vou abrir o Postman. Eu acho, inclusive, que ele vai abrir do lado de cá, que é a tela correta. Isso, perfeito. E aí o seguinte, nós vamos dar uma olhada, eu acho que ele vai abrir até no serviço que eu quero. Muito bem. Vamos dar uma olhada na REST API que a gente vai consumir. Professor, que REST API é essa? O que a gente vai consumir? Com o que a gente vai trabalhar? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente vai usar esse cara aqui, ó, os serviços do IBGE, tá? Mais precisamente, são vários serviços que tem disponíveis aqui, mas mais precisamente nós vamos usar esse aqui, ó, localidades, tá? Nós vamos consumir essa REST API. Para a aula de hoje, a gente vai fazer o quê? Nós vamos construir uma página que vai trazer para nós as informações de UF do país, tá? Então, olha só, qual que é a meta de hoje? Nós vamos construir uma página com um drop-down, certo? Muito bem. O que esse drop-down vai fazer? Esse drop-down, ao selecionar, a gente vai preencher ele com os estados e a informação vai vir daqui dessa API. A gente vai preencher ele com os estados e a partir do momento que eu clicar em determinado estado, na hora que eu selecionar um estado, embaixo ele vai trazer as informações daquele estado. Tudo usando jQuery. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, a URL que a gente vai consumir. Repara a documentação, a importância. Lembra lá de ADS, quando a gente perturbou, encheu o saco de vocês para trabalhar com documentação na API? O motivo é esse aqui, gente. Olha que documentação bem escrita. A gente tem o endereço, o verbo, os parâmetros quando existem, quais são as respostas, a estrutura do JSON de resposta. Olha que legal. Tá vendo a importância de uma documentação bem escrita, tá? E por que a gente precisa saber disso? Por causa desse cara aqui, ó. Eu vou colocar aqui no Postman o endereço que eu quero lá, ó. O serviço que eu vou consumir é estados. O verbo é get. Eu vou clicar em send e ele vai trazer para mim o quê? O JSON correspondente à resposta que eu pedi, que são a lista de estados aqui do país, né, da República, né? Estados da Federação, é assim que eles chamam. Beleza? Muito bem. Repara que a estrutura é um array. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um Windows mais aqui para todo mundo ver. Olha lá. É um array, a resposta,
É um array de objetos JSON. Olha a estrutura da resposta, ó. ID sigla, nome, e aí vem um outro objeto dentro, que é região. Percebe, então? Nós temos a documentação no qual a gente pode se embasar para entender como funciona a aplicação. Está aqui a documentação dele, para a gente, se é caso a gente precisa usar, certo? Mas repara aqui, ó, tá certinho, ele traz aqui, ó, ID, sigla, nome e região. Perfeito, exatamente o que a gente quer. Como que a gente vai trabalhar com isso, professor? Então, vamos fazer o seguinte. De posse disso aqui, eu vou jogar assim, ó, vou deixar o Windows fazer ali de lado, ó, e aí eu vou começar a construir aqui. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer, gente? Construir o meu HTML, né? Eu preciso construir o HTML. Então, no meu caso, o que eu vou fazer? Eu já tenho um passo a passo que eu deixei pronto aqui do lado para a gente poder usar. Então, o que eu tenho aqui que eu posso utilizar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui vou colocar aqui um H1, né? Ó, H1. Vamos trabalhar por div, já para ir separando, tá? Ó, div, que é uma boa prática. Aí aqui dentro eu coloco H1, certo? E aí eu vou colocar aqui listagem de estados da federação. Tá bom, só isso. Beleza. Esse é o meu título. Logo em seguida eu vou colocar aqui, ó, outro div, e aí aqui dentro eu vou definir um span, que é uma tag neutra, tá? Que é uma tag neutra, ela não tem um significado, ela simplesmente define um campo, alguma coisa que vai ter ali. Aí o que vai dentro é o que define a informação dele propriamente dito. No meu caso, eu vou colocar aqui, ó, em vez de spam, vamos fazer assim. Eu vou colocar um label, ó, esse HTML, gente. Label. Aqui eu vou escrever estados. 2 pontos. Beleza? Muito bem. Logo em seguida, eu vou colocar um select, que é um drop-down em HTML. Tá? Opa, vou colocar select. Muito bem. Aí eu vou definir primeiro, muito importante para usar jQuery, é definir nome. ID das coisas, tá? O ID desse cara. Não confundam ID com name, tá? Quem trabalha com HTML, com JavaScript, às vezes tem a tendência a confundir as coisas. Name é uma coisa, ID é outra. Classe é outra coisa. Então tem esses 3 identificadores: ID, name e class. Para trabalhar com jQuery, a gente usa ID. Resolvido o problema, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. O ID dele vai ser CMB de combo box, estados, certo? Muito bem. Só isso. Aí eu vou fazer um outro div aqui embaixo, que são as informações, os detalhes. Professor, que detalhes são esses? Os detalhes são os seguintes. Se nós observarmos a documentação, olha só, vou pegar a documentação mais uma vez, e eu quero eu vou olhar aqui, ó, o F por identificador. O F por identificador significa que ele vai trazer um por ID. Busca pela chave primária. Olha lá. O que ele faz? Ele traz isso aqui, ó. É esse endereço, usando o código aqui, ó. Tá vendo? Ele dá até exemplos. Olha só como é que funciona aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma documentação bem escrita. Olha só. Beleza. Então, se eu colocar 33, obtém os dados referentes ao estado do Rio de Janeiro, né? Se eu colocar 33 barra ou pipe 35, ele busca informações de 2 estados diferentes. Eu só quero de um só, tá? E o que vem? O que vem nessa resposta é isso aqui: ID, nome, sigla e região. Então, vem um registro daquele array, quando você busca todos, ele traz um só. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente vai fazer. Vou pegar o Postman, eu já tenho essa pesquisa pronta aqui, ó, e eu vou colocar aqui do lado, ó. Eu coloquei uma pesquisa... Não coloquei, deixa eu colocar. Eu vou copiar esse cara.
uma outra pesquisa aqui, deixa eu voltar essa aqui no meio. Isso. Aí eu vou colocar aqui, ó, esse cara, barra... eu já tinha feito até algumas, né? Vamos colocar 20, tá? E aí eu vou mandar pesquisar. Não trouxe nada. Não tem estado número 20. Deixa eu olhar aqui um estado que eu posso pegar. Não tem mesmo. Do 17 saltou para o 21. Vou pegar o 23. Ceará. Olha lá, ó. Informações sobre o Ceará. Tá aí a resposta. Beleza. Então, quer dizer, nós já temos o endereço que traz todos os estados em formato JSON. Nós já temos o endereço que traz um resultado também em formato JSON. Muito bem. O que nós vamos fazer agora, então? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos usar isso em nosso favor. Primeiro, a gente vai escrever um método que vai fazer a busca dos estados. Depois a gente vai fazer um método que vai fazer a busca do estado. São duas situações distintas, tá? Então, como que eu faço isso em JavaScript? Senhores, duas formas de trabalhar com JavaScript. Primeira, o JavaScript incorporado na página, que é o que a gente vai fazer hoje. E a segunda situação, o JavaScript separado da página. Então, na próxima aula, a gente vai construir o JavaScript separado. Professor, o que é melhor? Resposta, depende da vontade do cliente. Isso quer dizer o quê? Daquilo que você quer. Dada a situação, desse jeito, resolve. Se for coisa pouquinha, como é o nosso caso. Quando é uma coisa muito grande, quando são coisas bem maiores, não vale a pena você colocar tudo dentro do HTML. Você vai criar um arquivo gigante para renderizar. Não compensa. O que você faz? Faz em separado. Então, as duas situações são válidas. Vamos aprender hoje de um jeito, na próxima aula a gente aprende de outro. Beleza? Então, nessa aula aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou dar um enter aqui, ó. Eu vou colocar. Lembra, eu preciso criar um método que vai buscar todos os estados. Um método que vai buscar todos os estados e já preencha para mim no combo. Então, vamos lá. Function get estados. Tá? Ou obter estados, ou carregar estados. O que vocês acharem melhor, tá? Eu vou usar get estados porque já dá o sentido que eu quero dar. Beleza? Primeira coisa, eu preciso setar o URL. Como que faz declaração de variável? É uma das coisas que a gente vai aprender hoje. Ó. Var, vou chamar URL estados. Beleza? Igual a string. E aqui dentro, o que eu vou colocar aqui? Aqui dentro eu vou colocar aquele código que a gente usou no Postman lá, ó, a URL do Postman, aqui, ó. Você viu como é que é importante saber isso, ó? Vem aqui e coloca, ó. Beleza. Tá pronto. Primeira parte. Segunda parte, eu preciso disparar a pesquisa, fazer ele sair da página e ir lá no endereço, executar a busca e obter essa resposta em formato JSON. Como é que eu faço isso? Usando jQuery. Então, a primeira coisa que a gente faz é usar o método get. Como é que eu faço isso? jQuery, ele sempre usa isso aqui, ó, dólar para alguma coisa. Quando você coloca dólar, significa o quê? O dólar significa jQuery. É a mesma coisa de eu começar a escrever jQuery aqui. Opa, escreve direito. Carry. Seria a mesma coisa de escrever jQuery aqui. Mas não é o que eu quero, né? Qual que é o prático? Qual que é o comum? É usar o dólar. Certo? O dólar get. É o método que executa essa pesquisa. É um método, né? Então, beleza. Já escrevi. O que diz a sintaxe dele? Primeira coisa que a gente tem que colocar na sintaxe desse método é o caminho aonde ele deve buscar as informações. URL status. URL status. Vírgula.
como ele vai agora, o segundo parâmetro é uma function, é outra function. Lembra que ele pode, JavaScript permite você trabalhar com uma function dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra e assim por diante? É isso aí que a gente pode fazer aqui. Então aqui ele permite eu trabalhar com uma outra function, né, ó. Beleza. Essa outra function é interna, é dele, é um tratamento que a gente vai dar para nossa resposta. Então eu vou pegar aqui, ó, escrever retorno, vírgula, status. Professor, o que é o retorno? O retorno é o body da resposta que você está obtendo. Lembra do HTTP? Então, request é o que nós estamos preparando. O retorno é o response, é o corpo da resposta. E o status é HTTP que você obteve. Se der certo, HTTP 200. Se der errado, sabe Deus qual é o código, né? Pode ser um 404, ele não achou. Pode ser um 400, bad request. E aí vai. Entenderam? Esse cifrão é o quê? Esse cifrão Oi. ponto no começo. O cifrão ponto no começo significa o quê? Igor, não dá para entender. Eu acho que você quis dizer esse ponto aqui, é isso? O cifrão e o ponto, o que ele faz no código? Esse aqui que você está perguntando? Cifrão ponto get. O que esse cifrão faz? É como igual a gente faz no C Sharp, né? Quando a gente cria um objeto e tem acesso às propriedades e métodos dele. Aqui é a parte orientada ao objeto que a gente pode utilizar no JavaScript. Nesse caso, eu estou acessando um método, tá? Seria um método equivalente ao método estático, tá? Que executa uma request para um servidor. Este pontos tem equivalência ao que a gente faz no C Sharp quando a gente cria um objeto e acessa as propriedades dele. Entendeu? Dá para entender, sim. Dá para entender. Eu acho que você entendeu. Eu não estou te entendendo, cara. Teu áudio está saindo ruim pra caramba. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai escrever código dentro dessa função de retorno, né? Que vai tratar a nossa resposta. Primeiro de tudo, eu preciso saber se essa resposta deu certo. Se isso deu certo. Como é que eu sei disso? Lembra que a resposta desse método aqui é um array? Então, um array tem tamanho. Eu consigo estabelecer o tamanho desse array. Então, a primeira coisa que eu faço é if retorno, né? Que é o meu valor de retorno lá, o meu body. Ponto length. Mais uma vez o ponto aqui, viu? Eu estou acessando, length. Não, eu estou aqui. Length. Você está conseguindo me ouvir melhor? Não entendi, Igor. Está me ouvindo melhor agora? Não. Parece que você está falando por trás de uma máscara. De uma não, de várias. Abaixa o som. Como que está Abafado, agora? muito abafado. Eita. Mas você entendeu agora o que eu fiz? Quem viu o ponto é para acessar a propriedade. Beleza. Olha lá, E o cifrão? Agora, E o símbolo do cifrão? o cifrão é o símbolo do jQuery. Entendeu? Toda É vez que o você... deixa eu te explicar isso de outra forma. Eu vou abrir isso aqui. Que barulheiro. Eu vou abrir esse cara lá aqui, ó, para ele explicar para vocês de uma forma assim mais simples. Deixa eu pegar o intro aqui. Sintaxe. Aqui, ó. Olha só, a sintaxe do jQuery, como é que você faz? Presta atenção. Olha aqui os exemplos que você tem. Você tem um sinal, o cifrão, que define o acesso ao jQuery. Certo? Então, a sintaxe básica dele é essa aqui, ó. $seletor, que é o componente que você quer acessar, pode ser um botão, pode ser um combo, no nosso caso. Nossa, virou festa hoje, gente, aqui. Pode ser a página toda em si, ou a própria
o próprio function do JavaScript onde você está. Então, o dólar, ele é a palavra mágica do jQuery. Se você não colocar dólar na frente, ele não entende que você está tratando de uma sintaxe jQuery. Para ele, vai ser outra coisa, tá? Então, quando você faz isso, você coloca o dólar na frente, que é o sinal de acesso ao jQuery, o seletor, que é o componente o componente HTML que você pretende controlar, pode ser um botão, um combo, a página, pode ser todos os botões de uma página, etc. E o action é a ação que você quer executar, tá? Então, no nosso caso, por exemplo, quando eu ponho aqui no meu código, quando eu ponho $get, o dólar representa o jQuery. O get é a ação que eu quero executar. Quer dizer, eu estou executando uma ação do próprio jQuery. Não é uma ação de algo que tem na página. Entendeu? Dá para entender, sim. Ficou claro. Beleza. Vamos continuar então. Ó, eu estou perguntando para ele aqui se o retorno for igual a 0. Se o retorno for igual a 0, eu vou emitir uma mensagem de erro, tá? A mensagem eu escrevo usando alert. Alert é o método do JavaScript que cria janelas na página, tá? Caixa de diálogo com aquele botãozinho OK, tá? É o alert. No caso, eu vou colocar uma mensagem de erro aqui para ele, ó. Erro ao obter os dados de estados. Beleza. Esse foi o erro. Eu posso colocar até mais, eu posso colocar um status, aí eu coloco 2 pontos, aqui fora eu uso o concatenador, que é o sinal de mais, né? E aí eu ponho aqui, ó, esse status que guarda o código, né? Ó, ele é um parâmetro. Status. Beleza. Se der algum erro, a gente vai ver uma caixa de diálogo dizendo que ocorreu erro ao obter os dados de estados, e ele vai dizer qual foi o status de resposta do HTTP. Certo? Beleza, é o suficiente. Para nós já atende bastante. Isso quando o retorno for 0, o array foi zerado. E quando não for? Quando ele não for, eu vou escrever um else, tá? E aí eu começo a escrever o meu código. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui no select, se eu rodar essa página do jeito que está agora, vocês vão ver uma coisinha aqui. Olha só. Eu vou pegar essa página e eu vou rodar ela, não, no Internet Explorer não, no Google Chrome. Okay. Eu podia usar até o Firefox, se fosse o caso. Mas o Chrome é melhorzinho. Vamos lá. Não, ele não pegou. Agora ele pegou. Eu vou rodar o Google Chrome, né? Eu vou abrir a página lá. Eu quero que vocês reparem que eu não dei nenhum item para esse combo, ó. Tá vazio. Tá? Como é que eu faço isso no HTML? Se vocês ainda não tiveram curiosidade de olhar, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Eu venho aqui, coloco uma tag chamada option, tá? Para essa tag eu vou colocar um value igual a 0 e aqui dentro eu vou colocar uma mensagem. Selecione o estado. Tá? Beleza. Vou abrir de novo lá eu não fechei, né? Ó, deixei aqui aberto. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Aqui, ó. Eu vou dar F5. Olha lá. Agora apareceu, né? Ó. Selecione o estado. Muito bem. Mas uma coisa que o jQuery faz para nós é adicionar esses itens aqui, ó, dinamicamente, baseado em informações que a gente obtém do método que a gente vai construir. É esse método que a gente está fazendo aqui, esse get de estados, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, sempre que carregar a página, sempre que carregar esse controle,
o combo aqui, ó, ele vai adicionar esse cara. Então, eu não preciso colocar esse cara. Eu vou colocar esse cara através do jQuery. Como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira, ó. Qual que é a escrita do jQuery? Quando eu quero acessar alguma coisa, eu coloco $seletor, certo? Ponto, alguma ação que eu quero que execute. Tá bom? Então, primeiro, como é que é o nome do nosso combo de estados? Aqui, ó. É o ID dele, né? CMB estados. Certo? Então, esse é o nome dele. Então, para selecionar ele, o que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco aspas simples ou duplas, tanto faz, vocês que escolhem, tá? E eu coloco aqui o cerquilho, o tralha, o hashtag, tá? Isso significa que o jQuery já entende que eu estou tentando acessar algo que tem na página HTML. Ah, eu estou tentando acessar um componente, um item que está lá dentro. Pode ser um botão, pode ser um select, pode ser um div, pode ser qualquer coisa que tenha um ID dentro do HTML. Então tá. Então, aqui o ID é o qual? CMB, certo? Ó, CMB status. Muito bem. O que eu quero que ele faça logo de cara? Eu quero que ele adicione, eu não vou adicionar assim como está aqui no HTML, não. Eu quero que ele adicione isso toda vez que começar. Então, eu vou fazer eu vou usar um método para esse cara, que é a ação, né? Lembra lá do help lá da WT School? Ele fala que é o seletor ponto a ação. A ação chama-se append. Append, o que é? To append é adicionar, pendurar, né, anexar. Então quer dizer que ele vai introduzir alguma coisa ali dentro. É um método, certo? Agora, observa bem, porque a gente vai usar uma sintaxe do jQuery para esse componente específico. Então, nós vamos adicionar isso aqui no formato do jQuery. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o seletor, né? Qual é o seletor? O seletor é a tag option que está aqui dentro. Ó. Então, eu coloco aqui o quê? A tag option. Muito bem. Eu coloco aqui a tag option. E aí, o que eu faço em seguida? Em seguida, eu vou falar o seguinte, ó. Para a tag option, eu quero que você faça o seguinte. Aqui a gente está setando o value, certo? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai colocar value, recebe, 0. Vírgula. Vamos dar um espaço aqui para todo mundo enxergar. Aqui, value recebe 0. E o texto que vai no meio? Text, ó, text, recebe o texto em formato string. Então, eu abro aqui, ó, e escrevo selecione o estado. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos usando jQuery para acessar um componente da página chamado CMB status. Muito bem. Aí nós estamos usando uma ação para esse componente. Essa ação, ela adiciona, ela anexa, né, conteúdo dentro desse cara. Muito bem. Que tipo de conteúdo um select entende? Duas coisas. Se você vir aqui no HTML, você pode perceber que ele percebe o quê?
dois tipos de elemento, ó, option group e option. OPT group, né? São que representa um grupo de opções, ou um option. O OPT group não serve para nós, não vai atender a gente, mas esse cara aqui atende. Então, beleza, ó. Então, aqui dentro, eu marquei o seletor jQuery para trabalhar com essa tag. Então, para essa tag, eu vou adicionar o quê? O valor 0 e o texto selecione o estado. Entendeu? Será que isso funciona? Ó, eu apaguei lá do combo, não tem mais. Vamos lá na nossa, vamos salvar, vamos na nossa página. Ó, peguei a página. Vou dar um F5. Professor, não funcionou. Por que não funcionou? Porque a gente não chamou o método em lugar nenhum. Então eu preciso dizer para ele na hora que a página, olha só o que eu vou falar, ó. Na hora que a página carregue, eu quero que você preencha esse cara. Então na hora que a página for carregar, eu tenho que preencher esse cara. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso de duas formas distintas, tá? Eu posso, primeiro, adicionar o evento onload aqui no body da página. Então, ao carregar a página, execute o método getStart. Lembrando que em JavaScript, aqui dentro você tem que colocar o ponto e vírgula, tá? Não pode esquecer. Salvei, vou lá na página e vou rodar de novo, ó, F5. Deixa eu dar um F12. Vamos usar o debug. Vamos ver o que ele fez aqui. Ó. Ele não fez nada. Ah, ele está dando erro. Ele está dando erro aqui dentro. Ó. Ele não identificou getStatus. Isso é um problema. Tá. Como que a gente resolve esse problema? O Wesley caiu aqui. Como que a gente resolve esse problema? Vamos fazer as coisas primeiro mais didáticas, para depois a gente partir para mais avançado. Vamos adicionar um botão aqui, para ele fazer isso. Ó, type igual a button. Vou adicionar um botão. ID igual a btn. Vou chamar de iniciar, né? Ó, btn iniciar. Aí eu vou colocar um value aqui para ele, que é o texto que eu quero que apareça. Clique aqui para iniciar. Tá? Em seguida, eu vou tratar um evento na hora que eu clicar no botão. OnClick. Certo? Olha lá, ó. OnClick. O quê? getStatus. Certo? Vamos lá na página agora. É assim que eu faço o tratamento lá por ele, tá? Eu vou dar um F12 aqui para a gente continuar vendo. Vou dar um F5. Olha lá. Ele continua dando erro, mas isso aqui é coisa do Google Chrome, tá? Não é um erro nosso. Depois, no futuro, mais para frente, eu explico para que serve aquilo ali. Vamos lá? Se eu clicar nesse botão, ele deve executar alguma coisa para mim. Eu posso fazer o seguinte. O debug do Chrome, ele deixa eu olhar a página em si, ó. E, inclusive, ele deixa eu olhar aqui, ó.
ele me deixa olhar aqui, certo? O JavaScript que eu quero testar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver? Clique aqui para iniciar. Aí já é demais, né? O JavaScript não está querendo renderizar o que está na página. Professor, ali pro cast do Google. Não, tá tudo certo aqui, não tem nada errado aqui não. Muito estranho. Ele não quer renderizar o JavaScript que está na página. Deixa eu fazer de um outro jeito aqui, gente. Só um minutinho. Ah, gente, é óbvio. Erro meu, desculpa. Falha minha. Isso aqui, ó, tá no lugar errado. Vou explicar por quê. Vocês vão perceber. Ó, eu coloquei uma tag aqui, né? Ó, eu vou apagar essa tag aqui. Ó, olha só. Fechei a tag de uma linha só. E agora eu tenho que criar outra. Ah, tá óbvio, né, professor? Eu tenho que criar outra para dizer o seguinte. Vocês vão entender. Na verdade, eu comi barriga agora. Foi falha minha mesmo. Olha só. O código já está funcionando faz hora e a gente podia ter feito diferente. Na primeira linha aqui, eu estou dizendo para ele ir lá e buscar o jQuery. Tá? Na segunda, eu estou afirmando para ele que eu tenho código meu que eu quero incorporar. Ah, então não pode ser tudo dentro de uma tag só? Não, não pode. Tá? Falha minha, desculpa. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu posso rodar. Vamos testar isso aqui agora. Olha lá. Vou colocar o F12 aqui do lado. Vou dar um F5 para ele atualizar. Beleza, ele separou. Se eu clicar aqui, olha lá, ele fez. Certo? Muito bem. Então, o nosso código está certo. Beleza. Agora, com isso corrigido, dá para a gente seguir em frente. Vocês entenderam o porquê disso aqui? O primeiro é para adicionar o jQuery. E o segundo é para adicionar código nosso, que nós estamos fazendo. Certo? Beleza. Oi? Ah, isso daí é fácil aí. Tem que abrir o script, né? Para colocar funcionando. Ah, beleza. Então vamos lá. Já que está todo mundo entendendo, vamos seguir em frente. Será que o nosso código está realmente voltando aquela informação? Como é que a gente verifica se essa consulta, esse get, está voltando dados? Bom, ele adicionou esse cara aqui na tela, então quer dizer que está funcionando. Mas como é que eu sei que isso aí está voltando? Eu venho aqui, ó, eu faço o seguinte, console.log retorno. O que esse cara faz? Ele usa o debug do JavaScript a nosso favor. Vamos lá, ó. O debug aqui, ó, do Google Chrome, a nosso favor. Vou dar um F5 aqui. Olha lá, ó. Tem um console aqui do lado, tá vendo? Olha aqui o código, ó. Beleza. Então, eu vou vir pular aqui, ó, no console. Eu vou clicar nesse botão. Fica olhando o que vai acontecer aqui. Olha lá. Ele executou na página, colocou lá o seleciona o estado, mas como eu coloquei esse console dentro da resposta, dentro do get, né? Olha o que ele trouxe para a gente. Então, retorno tem dentro dele um array de objetos que a gente pode utilizar. Ah, então quer dizer que o nosso código está funcionando perfeitamente bem. Muito bem. Um array. Como é que eu faço para varrer um array? Vamos lembrar de algoritmo? Como é que eu faço para varrer um array de objetos? Tem que declarar. Alguém?
Primeiro você declara o array, né? Não. Você tem que abrir o array, Tem né? que fazer Oi, Wesley. Usar um for, professor. Usar um for. no Java eu uso array list. Não sei se é uma coisa. Não, isso Tem é que dar lá em nome pra Java. ele e dar É, posição. calma, gente. Isso é lá em C Sharp. O Mikael bateu a pau aqui, tá? Lá em C Sharp, em Java, a gente usa array list para fazer essas coisas, tá? Em JavaScript, é no modo mais arcaico possível, tá? Como é que a gente faz isso? Usando a instrução for. Ó, vou até usar o Visual Studio, ele vai criar para mim o modelo do for que a gente tem que usar. Só escrever for e clicar tab, ele completa para você. Tá? O code, ele chama isso de Code Snippet. O Visual Studio 2019 faz isso para você em todos os tipos de classe, ou desculpe, de arquivo que o Visual Studio dê suporte. Então, C Sharp, Python, HTML, XML, JSON, ele faz tudinho para você, tá bom? Tem que saber usar. Então, vamos lá, a gente vai varrer um array de 0 até o tamanho do array, certo? O tamanho do array, eu já vi como é que eu faço para ver aqui, ó. É aqui, ó, retorno.length. Vou copiar esse cara e vou colocar aqui dentro, ó, retorno.length. Beleza? Então, aqui eu começo do 0, sempre o array começa em 0, até o fim dele. O que eu vou fazer dentro desse array que eu vou ficar varrendo dentro dele o tempo todo? Eu vou fazer exatamente aquilo que a gente fez ali em cima, né? Ó. Eu vou adicionar itens para dentro do array. Então, vamos pegar item por item. Ó, vou chamar var item, recebe, é um array, certo? Retorno, array de índice. Tá aqui, ó, i. Então, ele está pegando o item no array na posição i, no caso, 0. Está pegando o primeiro. Muito bem. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, não é igual? Mesma coisa. Então, ó, copia esse cara, cola aqui, e é óbvio, eu vou trocar isso aqui, né? Os valores. Para ficar mais claro, ó, eu vou onde está as chaves ali, ó, eu vou dar um Enter aqui, tá? Aí eu vou dar um Enter aqui, eu vou dar outro Enter aqui, para ficar fácil de todo mundo enxergar. Enquanto ele não achar isso aqui, ó, ele não acaba. Tem que achar o ponto e vírgula para acabar. Beleza. Então eu posso fazer isso. C Sharp também posso, Java também posso. Então vamos lá. No lugar do 0, vamos olhar lá no Postman, ou melhor, ó, vamos olhar aqui, ó, que é o lugar onde a gente estava debugando, lembra? Como é que é o nome da variável do objeto que eu quero colocar no lugar do value? É o número, né? É a chave. No meu caso, ó, ID. Então eu venho aqui, ó, e escrevo aqui item ponto id. Professor, por que item? Item está pegando o objeto que está naquela posição do array. Certo? Olha lá, ó. Isso aqui é a posição do array. Estou pegando esse cara, estou jogando aqui dentro para item. Aí aqui eu abri item.id. Beleza. Próximo, o texto. Vamos olhar de novo lá no debug. O texto é um nome, né? Ó. É o nome que eu quero. Não quero a sigla, eu quero o nome. Então vamos lá. Palavra nome. Eu coloco aqui, ó. Eu tiro esse cara. Item ponto nome. Salvei. E acabou. É só isso. Vamos testar? Vamos voltar na página. Deixar o debug aberto aqui. Eu vou dar um F5 aqui. Eu vou clicar no botão para iniciar.
E aí eu vou olhar aqui, ó. Ele fez. Olha lá. O drop-down está preenchido. Certo? Muito bem. Dúvidas até aqui? Alguém se perdeu? Não acompanhou? Tá todo mundo acompanhando? O trabalho de vocês é isso aí, gente. Então vamos lá. Então, a primeira missão a gente já cumpriu, que é trazer os valores. Tá certo? Beleza. Primeira missão está cumprida. Então, tá ótimo. Agora é a segunda missão. Vamos colocar aqui as opções que a gente tem. Aqui mesmo a gente já consegue tirar, né? Ó, eu quero ID, sigla e nome. Então, vamos colocar aqui dentro em formato de texto, tá? Ó, vou criar um label. E vou criar um input. O label é o nome do campo que eu quero exibir. O input é um texto que eu quero jogar ali dentro. E por que input? Porque eu consigo controlar o ID. Isso é que é interessante. Então vamos lá, ó. O tipo desse input é legal? O ID desse cara é TXT. Como é que é o nome do campo lá? O primeiro? ID, né? Mas não vamos colocar aqui não, porque eu vou usar o copiar e colar para ficar mais fácil para nós. Tá bom? E aqui eu vou colocar uma outra propriedade do HTML5, que é o read only. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso 3 vezes, né? Ó, vou colocar um BR aqui para pular uma linha. Colei. Aí aqui, eu vou colocar outro BR. Colei. São 3, né? ID, sigla e nome. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, no primeiro aqui, o campo, eu vou chamar de ID, bonito, né? Todo bonito, né? Aí aqui dentro eu coloco ID maiúsculo. Aqui dentro, aqui de baixo eu vou chamar de sigla. 2 pontos. Aí aqui dentro eu coloco sigla. E embaixo é o nome, né? Vou colocar nome, 2 pontos. Aí aqui dentro eu coloco nome. Muito bem. Então eu já tenho TXT ID, TXT sigla e TXT nome. Os 3 são somente leitura. Legal. Vamos dar uma olhada como é que está a página nesse momento. Está salvo? Está salvo. 12. Dá um F5. Olha lá, ó. Legal. Se eu clico aqui em iniciar, ele carrega os estados estão aqui. Não vai funcionar por enquanto, porque não tem nada, né, selecionado para ele fazer. Muito bem. Agora, qual é o comportamento que eu quero que a página tenha? Quando eu selecionar um estado, ele vai trazer informações aqui dentro. Muito bem. Então, o que eu faço aqui? Vamos voltar nossa atenção aqui para esse combo de estados por enquanto, tá? Ó, nosso combo aqui de estados. Quando eu quero mudar um valor, quando eu mudar um valor, eu quero que ele faça alguma coisa. Isso é um evento. No caso do select, é um evento do tipo onChange. Então, quando eu mudar, ele vai executar. Isso. Mas ele vai executar o quê? A gente não escreveu o código ainda, né? Ó, vamos escrever o código agora. Aqui, ó. Function get estado. Um estado só. Sem parâmetro. Por enquanto. Tá? Get estado sem parâmetro. E aí eu vou fazer o seguinte.
eu vou pegar o valor do estado que eu quero buscar. Como é que eu faço isso? Usando jQuery. Aonde está armazenado o valor do estado que eu quero usar? No combo, né? Na hora que eu selecionei, eu cliquei ali, o valor daquele cara é o valor que eu preciso. Valor. Ah, então o que eu faço? Vou criar aqui, ó, var id estado recebe construção do jQuery dólar seletor pontuação, ação qualquer. Como é que é o nome do seletor? É o combo de estados, né? Ó, CMB estados. Então, CMB estados ponto val. Val, não value, tá? Val. Ó, ponto e vírgula. Com isso, eu peguei o valor do estado que está selecionado. Beleza? Fantástico. Agora vamos continuar. Peguei esse cara. Agora eu vou disparar uma pesquisa. Então eu preciso definir a URL. A minha URL é parecida com essa aqui, ó. Só que tem um valor aqui na frente. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse cara. Vamos alterar o nome da variável para URL estado, um só. E aqui na frente a gente vai colocar o valor que a gente precisa. Então, como é que põe? De acordo com a URL que tem lá na página, eu coloco barra e na frente eu informo o código do estado. O código do estado a gente acabou de pegar aqui, ó. ID estado. Copia. Beleza. Eu tenho a URL que aponta para o serviço já com o código selecionado. Próximo passo, fazer o get. Como é que é a ação? jQuery, ponto, o método get. Beleza? Presta atenção que eu costumo abrir e fechar sempre, para não me perder, tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês abrirem e esquecer de fechar, o código não vai funcionar. Tem que tomar cuidado. Por isso, eu tenho o costume de sempre abrir e fechar. E aí eu volto e escrevo no meio. É a melhor coisa que vocês têm para fazer, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a URL estado, é a variável que está armazenando o código que eu vou, aonde, né, eu vou buscar essa informação. A URL que eu vou buscar. Em seguida, é a função de tratamento do retorno. Eu posso usar a mesma sintaxe aqui, ó. Function. Viu que eu já coloquei? Aí eu voltei para não me perder. Retorno, vírgula, status. Aí, em seguida, eu coloco aqui, que é o begin end, né, das chaves, né? Dou enter e começo a escrever no meio. Então, ó, eu sempre estou abrindo e fechando, tá vendo? Ó, abri e fechei, tá vendo? Ele não se perde, ó. Abri e fechei, aqui e aqui, tá vendo? Não tem como eu me perder. Isso é importante, gente, porque código em JavaScript, seja qual for, pode ser Angular, pode ser React, não interessa. Se você não fizer isso, a tendência de você se perder entre begin e end é violenta. É quase 100% de certeza que você vai se perder. Então, vamos lá. Peguei o valor de retorno. O que eu faço? Eu posso jogar direto, né? Eu posso jogar direto. Eu não preciso testar, porque é somente um item. Eu posso verificar se ele está nulo ou se ele está vazio, tá? Nesse caso, se ele estiver vazio, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, como que eu vou testar isso aqui? Eu não preciso, na verdade, eu preciso gravar ele, colocar ele direto, né? Jogar ele direto para dentro do dado. Eu posso testar o length dele? Posso, porque a resposta sempre vai ser 1 nesse caso. Então, eu posso até copiar esse código aqui. Ó. Olha lá. Esse código. Erro ao obter dados do estado
tá? E aí, se eu quisesse, eu podia até colocar o ID do estado lá. Uma ideia, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, assim, ó. Aí aqui no meio eu colocava ID estado. Pronto. Então já estou dizendo que deu falha ao copiar, ao procurar os dados desse cara. Certo? Professor, Fala, Ed. não tá dando para ver a tela do senhor, não. Vocês não estão vendo minha tela? Não, agora tá tudo preto. Preto? Peraí. Aqui tá normal, professor. Wesley, eu acho que você está com algum problema aí de Tá na internet. web? Pera aí, eu Tá vou na sair versão pra web? Eu baixei o Teams que tava no LibreOffice, não, na versão web. Ficava tudo torcendo a imagem. É uma possibilidade. Não sei. Bom, vamos continuar, gente. Wesley, reza aí para melhorar. Vamos lá. Elze. Nosso caso deu certo. O que a gente precisa fazer? Por uma questão de compatibilidade, eu vou pegar o item, tá? Var item recebe retorno. Lembrando que o retorno é um único objeto, tá? Se ele é um único objeto, quer dizer que eu posso atribuir direto. Não preciso nem me preocupar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o seguinte. Eu vou usar o jQuery para preencher o valor, certo? Então, vamos lá. Quais são os valores? Ó, txt ID, txt sigla e txt nome. Então, vamos lá. jQuery seletor. Vou fazer o seletor aqui. Val alguma coisa. Vou copiar esse cara 3 vezes, porque eu vou ter que escrever de novo, né? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro? txt ID. Copia, cola. Aí aqui dentro, no val, se faz assim, ó. Item.id. Como é na resposta. Lembra da resposta? Gente, importante. JavaScript é sensitivo ao caso. Se você colocar um I maiúsculo aqui, por exemplo, ele não vai achar nunca, tá? Ele vai dar erro. Na verdade, ele não põe nada, ele deixa o campo vazio. Ele chama de undefined, tá? O próximo é a sigla. E aqui eu ponho item.sigla. E o último é o nome, né? TXT nome. Eu ponho aqui, ó. Item. Pronto. Acabou. Vamos testar o nosso código? O que eu fiz aqui, então? Resumindo, eu peguei os IDs que eu pretendo preencher. E no método val, se eu não seto o valor, ele apaga o valor que tem lá dentro. Agora, se eu seto o valor, ele vai e coloca esse valor dentro daquele campo. Certo? Aqui, ó, o que a gente está fazendo, ó, é justamente isso, tá? O val aqui representa o valor que tem lá dentro. Se você colocar algo aqui dentro desse parênteses, ele vai entender que você quer o valor de índice 3, 4, 5, 10, certo? E não existe, vai dar erro. Se você não põe nada, você está dizendo para ele, ó, pega o valor lá para mim. O valor nesse momento. Entendeu? E é justamente o que nós estamos fazendo aqui. O valor desse momento é qual? É o item ID, o item sigla e o item nome. Certo? Salva tudo. Vamos para a página de novo. Muito bem. Vamos dar um F5 aqui para atualizar o nosso código. Vou clicar aqui para iniciar. Vou selecionar o estado. Pode ser o Rio Grande do Norte mesmo. E nada.
Não deu certo? Ele não deu erro? Não falou nada? Que triste. Tá, vamos debugar para ver o que ele está fazendo? Que eu agora nem eu entendi o que foi que ele fez aqui. Ai, meu Deus do céu. Não sei. Ah! Desculpa, gente. Falha minha, mais uma vez. Professor, ele não vai procurar nada mesmo, né? Se eu não colocar o nome do método no change, ele não vai procurar. Poxa. Get estado. Ah, eu de novo. Cabeça na lua. Vamos lá, então? Mais uma vez? Vamos olhar o nosso código mais uma vez? F5. Clica para iniciar. Seleciona o estado. Vamos pegar o Ceará. Olha lá. Funcionou. Certinho. Professor, tem alguma forma de mudar isso, de otimizar isso? Tem algumas formas. Lembra que eu falei que dava para colocar no onload o método para chamar o get status? Oi? Tá lento aqui. Cara, que tá lento a transmissão. Tá lento para você? Agora apareceu aqui, o ID aqui. Então, deve ser alguma lentidão de internet, porque esse aqui é consumo direto, né? Mas olha, vamos observar aqui. Lembra que eu falei do onload? Eu tentei colocar um método dentro do onload aqui para ele carregar direto? Então, vamos tentar fazer isso agora. O que eu vou fazer? Eu vou comentar esse cara aqui, ó, esse input. O que eu faço para comentar? O comentário dele é assim, ó. Olha lá. O Visual Studio faz para você. Aperta Ctrl K, C, e ele comenta para você. Para descomentar é Ctrl K, U. Ele descomenta. Tá? Então eu fiz esse comentário. O que eu vou fazer? Primeiro exemplo, eu vou colocar no onload, ó. Onload na tag body aqui do HTML, tá? Eu vou colocar a mesma coisa que tem aqui dentro, ó. Get status. Então, o que a gente está mandando ele fazer? Na hora que a página carregar, já é para disparar o método e carregar o combo box para nós. Vamos ver se vai funcionando. Tá tudo salvo. Chama de novo aqui, dá um F5 e ele já tem que chamar sozinho direto para você. Ó. Ele já chamou. Sumiu o botão, mas ele já chamou o combo preenchido para mim. Vou selecionar o Piauí e aí ele traz a resposta. Certo? Tem outra forma de fazer isso, professor? Tem. Tem outro jeito de fazer. Vamos ver esse outro jeito? Então, vocês já entenderam que dá para colocar no onload aqui para chamar. Dá para ter o botão para chamar também. Beleza. Eu vou tirar do onload agora e eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o jQuery fazer isso para mim. Que é geralmente o que quem programa hoje para a internet costuma fazer. Tá? É o JavaScript que faz isso para você. Você não precisa colocar nada dentro dos eventos. Até mesmo os eventos dá para você colocar tudo dentro do jQuery. Mas você precisa dessa forma que eu vou mostrar para vocês agora, que é equivalente. Aqui, gente, para fazer isso, existe algo que é equivalente ao onload do body. Tá? O que é equivalente ao onload do body? O equivalente dele é isso aqui, ó. jQuery, abre e fecha, parênteses, ponto e vírgula. Aqui no meio, ó, você coloca function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves.
Isso aqui, gente, escrito dessa forma, é equivalente ao onload de página. Para quem usa JavaScript Vanilla, é document.ready. O documento está pronto. Ou, quem está no HTML, é o evento onload. Entenderam? Todos os três fazem a mesma coisa. Ah, então isso aqui é equivalente ao onload, professor? Sim. Se eu vir aqui e colocar, ó, get estados, aí eu salvei. Eu vou para a página, eu ponho para rodar. Vou dar um F5 de novo, ó. Fica com o console aberto, daí ele vai avisar, né? Ó, F5. Já fez. Você nem viu. Ó. Seleciona Minas Gerais. Funcionando. Perfeitamente bem. Certo? Dúvidas? Enquanto eu molho o bico. Vamos lá. Ô, Mikael. Eu? Me fala uma coisa. Eu conversei com seus colegas no começo da aula, você não tinha chego ainda. Mas eu vou perguntar para você e para o Fernando. Cadê a Fran? Cadê a Laura? Cadê esse pessoal? Cadê o resto da turma? Professor, não sei, hein? Vou dar uma olhada depois para perguntar pro pessoal. Cara, esse pessoal tá com 0 de relatório até agora, tá? Eu não corrigi os 2 últimos, que o anterior e esse dessa aula é que vai acabar. Nessa aula acaba os relatórios, tá, gente? Esse é o 5º e último relatório. Se não, quem não entregou até agora tá com 0 de atividade, tá? Tô perguntando isso para vocês porque depois chega no final, vocês estão formando. Vai deixar isso aí para o final, vai complicar a vida de vocês, tá? E bastante. Muito bem. Se a gente não tem dúvida, vamos voltar. Lembrando, eu vou deixar esse código depois para vocês lá dentro do Google Drive da turma, tá? Para quem tiver com dúvida, quiser testar mais coisa e tal, fica à vontade. Beleza? Eu deixo também o endereço de referência. Gente, a principal referência é o W3 School, tá? Esses caras aqui. Essa é a principal referência de jQuery. Hoje no mercado são eles. Esses caras, eles ensinam praticamente tudo com exemplos. Então, quem quer estudar depois, aprimorar um pouco mais, esses caras aí, tá? Bom, vamos voltar para a nossa apresentação, então? Agora a gente vai apresentar para finalizar, a gente vai apresentar os últimos frameworks, né? Os mais comuns que tem aí. A gente tem o D3JS, a sigla dele é esse aqui, ó. O símbolo dele, né? É uma biblioteca de JavaScript ideal para trabalhar com dados. Ele é voltado para Data Science, tá? Desenvolvido em 2011 por Mike Bostock, Jeff Hare e Vadim Ogilvieski, essa biblioteca é uma ótima ferramenta para visualizações personalizadas. Serve tanto para um simples gráfico em formato de barras ou algo tão complexo quanto interface em 3 dimensões. Aqueles gráficos mais elaborados, mais 3D, coisas assim. A biblioteca possui uma API poderosa que usa seletores muito parecidos com os que você já tem disponíveis para o jQuery. Na verdade, ela é muito parecida com o jQuery, tá? Muito mesmo. Ela só não pode, você não pode colocar jQuery e D3 na mesma página, porque dá aquela confusão de scripts e ele não consegue renderizar legal, tá? React é o mais famoso, inclusive eu até parei agora, mas eu estava estudando ele para trazer no semestre que vem. Vou ver se eu consigo continuar, tá? Ele é muito, muito bom. Foi desenvolvido em 2013, enquanto Jordan Wake trabalhava no Facebook. Facebook foi um dos primeiros que usou React. Tá?
De lá para cá, a biblioteca se transformou nas principais do mundo quando o assunto é front-end. Sendo uma biblioteca de código aberto apoiada pelo Facebook, o React é usado para ajudar a criar aplicativos da web em pequena ou larga escala, principalmente em interfaces interativas. Ele usa componentes que ajudam a encapsular o código e estado. O uso de componentes facilita a construção de interfaces de usuário mais complexas. O React é fantástico para construir coisas mais avançadas, tá? Coisas básicas você pode fazer com Angular JS, que a gente vai ver daqui a pouco, ou com jQuery. Agora, uma coisa mais avançada, mais moderna, uma coisa que use, por exemplo, apresentação de dados, né, de uma forma mais heterogênea, mais diferenciada, usa React que ele atende, tá? Muito bom, muito bom. Para coisas simples ele não serve. Tá aí o símbolo dele. Um pouquinho mais sobre React, tá? Ele ainda usa o JSX, que é uma sintaxe semelhante ao XML, que combina JavaScript e HTML, quer dizer, ele tem uma sintaxe própria, uma linguagem própria. O pessoal mais iniciante pode achar o JSX um pouco confuso no começo, e é mesmo. Mas depois de trabalhar com ele por um tempo, fica claro como é benéfico. Por exemplo, o JSX facilita o agrupamento de expressões JavaScript diretamente dentro do seu HTML. O que nós fizemos ali de buscar dados e renderizar, o JSX faz em 2 linhas. É muito legal. AngularJS. Eu também trabalhei bastante tempo com ele, gosto muito dele, tá? Mantido pela Google e apoiado por uma enorme comunidade de desenvolvedores em todo o mundo, o AngularJS é um dos frameworks JavaScript mais importantes quando falamos de desenvolvimento web. Fantástico, tá, gente? Ele faz coisas que, nossa, e muito simples, não é difícil de entender, tá? Trata-se de um framework front-end open source baseado em JavaScript para o desenvolvimento dinâmico de aplicações web. Ele utiliza HTML como linguagem de modelo. Ao estender atributos HTML, ele tem os seus próprios atributos dentro do HTML. Quando você põe o CDN dele na página, o HTML assume atributos que são do Angular. É tudo que vem, os atributos dele sempre começam como NG. Tá? É muito legal. NG traço alguma coisa. Tá? É muito legal, muito bom. Ao estender atributos HTML com diretivas e vincular dados ao HTML com expressões, o AngularJS cria um ambiente legível, prático e rápido de desenvolvimento. Para você criar o que nós fizemos ali, nossa, você faz molezinha. Esse aqui é o símbolo dele. Importante, não confundir ele com o Angular. Não tem nada a ver com o outro. Apesar de ter o mesmo nome, a mesma origem, mas um é um produto, o outro é outro, completamente diferente. A gente vai ver isso agora. O Angular na versão 2.9. O Angular, sem JS no nome, é um framework multiplataforma também mantido e desenvolvido pela Google. Ele é uma reescrita completa do antigo AngularJS. Antigo, pode dizer. Excelente, tá? Citado anteriormente, foi escrito usando TypeScript. Tá aí o problema. O estilo de arquitetura mudou para ser baseado em componentes devido ao TypeScript. O Angular 2 recebeu um novo compilador incorporado. Outras melhorias, como redução de tamanho e alterações de sintaxe, impossibilitaram simplesmente atualizar o AngularJS para a nova versão. Então, quem sabe AngularJS, quando vai estudar, o AngularJS foi até a versão 1.8, tá? O Angular começa na versão 2 e vai até a versão 9. Recentemente eu ouvi falar de uma versão alfa, que vai ser a versão X. Gente, é uma confusão. Sai um por ano e tal. O pessoal às vezes reclama do React, mas o React tem retrocompatibilidade completa. O Angular não tem. Isso é um problema. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Tá? Esse é o motivo dele ter sido desenvolvido separadamente do AngularJS. Ele não deve ser visto como uma atualização, mas como outro framework. Quer dizer, ele é outro produto completamente diferente. O número após o nome Angular diz respeito à versão. A primeira versão lançada do número 2 seguiu com novas versões. Atualmente estamos na versão 9, lançada em fevereiro de 2020. Estamos indo para a versão X, que antes teve a alfa. Tá vendo? É muita coisa em cima da outra. Tá? Isso não dá certo, não. Tá aqui o símbolo do Angular. É parecido com o do outro irmão, né? Só que sem a palavra, né?
E o Vue.js, que é o último, né? Acho que é o último, né? Eu trouxe os mais famosos só. É um framework JavaScript open source lançado em fevereiro de 2014 por Evan You, desenvolvedor que atuava em um dos projetos do Google Creative Labs em 2014. Um dos trunfos do Vue é a progressividade, ou seja, você pode adicionar progressivamente o Vue.js à sua aplicação. Você não precisa colocar ele de uma vez. Você vai mudando aos poucos, ele tem compatibilidade. Ao contrário do AngularJS e do Ember, você pode facilmente misturar e combinar o Vue entre diferentes projetos. O Vue.js é muito utilizado para criar aplicações single page, uma página única, né? E também para desenvolver vários tipos de interface que possuem necessidades de uma maior interação e uma melhor experiência para o usuário. Apostando em uma arquitetura enxuta, este framework de JavaScript requer uma configuração mínima na criação de um projeto e pode ser facilmente integrado com uma aplicação já existente através de uma simples tag script. É um dos mais, vamos dizer assim, simplórios, no entanto, poderosos frameworks de JavaScript que tem hoje. Tá? O Vue é fora de série. Até mesmo por causa dessa simplicidade dele, tamanho, poder, ele não é fácil de aprender, não. Tá? Ele é um pouco complexo. Mas, uma vez que você já domine ele, para você desenvolver aplicações dele, é fantástico, tá? É excepcional. Tá aqui o símbolo dele, tá? E os mãos à obra, nós já fizemos os mãos à obra. Vamos à parte final da aula, vamos encerrar nossa aula já, e vamos para a Chloe. A Chloe, ela traz o nosso relatório de aula. No relatório eu quero que você fale a respeito do seu entendimento de JavaScript, aqui dessa aula, e fale da experiência de desenvolvimento das páginas do projeto, essa página status que nós fizemos. Agora, utilizando o jQuery para consumo de REST API. Tá? Eu quero que você fale dessa experiência. Tá? Quais foram as dificuldades, os problemas e como você resolveu isso. Tá bom? Prepara o relatório e manda para mim. O assunto é DDM Atividade 2020-0924. O assunto é esse. Assuntos alterados caem na lixeira e já era. Data de entrega 26/9/2020, daqui 2 dias, né, 48 horas, até às 11h59 da noite. Alguma dúvida sobre o relatório, senhores? Não, senhor, professor. Brasil. É nóis. Então, vamos ao encerramento. Está aqui meu e-mail, luisa.rodrigues@educadores.net.br. Em nome da Uniderp e da Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que todo mundo continue a se cuidar e, por favor, deem um puxão de orelha nos seus colegas de turma, porque eles estão com 0 até agora. O professor Adriano está preocupado até por quê, tá? Micael, Fernando, dá um puxão de orelha nesse povo, tá? Faz esse favor para mim. Agradeço a todos a presença. Um grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Valeu, fui! Tá certo.